Virgínia entrou no café com um leve sorriso nos lábios, mas sua mente estava distante. Ela havia decidido participar da reunião de ex-alunos, um evento que a princípio parecia ser uma maneira simples de reviver o passado e relembrar os bons tempos da escola. Mas, ao entrar no local, algo parecia diferente. O ambiente estava carregado de nostalgia, com pessoas se reunindo e compartilhando histórias do que haviam feito ao longo dos anos. Virgínia não sabia exatamente o que esperava daquela reunião, mas algo dentro dela lhe dizia que seria uma noite de revelações. Ela se acomodou em uma mesa próxima à janela e começou a observar os rostos conhecidos. A cada olhar, uma lembrança vinha à tona, um sorriso de um antigo colega, uma piada que circulava entre os amigos. Porém, no meio daquelas lembranças, algo mais chamou sua atenção. Do outro lado do café, ela viu uma figura familiar que a fez parar por um instante. Era Dona Helena, sua antiga professora. O coração de Virgínia deu um salto ao reconhecê-la. Era quase impossível não se lembrar de Dona Helena, que havia sido mais que uma simples professora para ela durante os anos escolares. Dona Helena fora, de certa forma, uma guia, alguém em quem Virgínia confiava mais do que qualquer outra pessoa na época. O olhar de Dona Helena também pareceu se fixar em Virgínia, e em um movimento natural, ela se levantou da mesa e foi ao encontro da mulher que agora a olhava com um sorriso afetuoso. As duas se cumprimentaram com um abraço apertado, e por um momento, o tempo parecia ter voltado a ser aquele de quando Virgínia ainda estava na escola. Dona Helena, com sua presença calma e acolhedora, perguntou como ela estava e o que havia feito desde a época em que se conheceram. Virgínia, embora um pouco nervosa, começou a falar sobre sua vida, mencionando brevemente os altos e baixos que enfrentará. As palavras de Dona Helena sempre tinham aquele tom sereno, como se a vida, com todos os seus desafios, fosse apenas uma parte de um quadro maior. A conversa fluía naturalmente, com a professora relembrando situações divertidas da escola, como os dias em que Virgínia demonstrava uma energia contagiante, cheia de sonhos e planos para o futuro. Enquanto falava, Virgínia sentia que algo estava prestes a acontecer, algo mais profundo do que simples recordações. Dona Helena, com seus olhos atentos e sempre presentes, disse que a jovem parecia diferente, como se estivesse mais madura e ao mesmo tempo mais distante. Esse comentário foi o estopim para um turbilhão de sentimentos que Virgínia ainda não sabia como lidar. Por um momento, ela hesitou, o que estava guardado em seu coração parecia querer sair, mas não sabia se era o momento certo para revelar. O ambiente do café, com sua iluminação suave e a conversa animada ao redor, parecia tornar-se distante enquanto Virgínia se perdia em seus próprios pensamentos. Ela sentia que, de alguma forma, a presença de Dona Helena ali era mais do que uma coincidência. O que ela estava prestes a dizer poderia mudar o curso da sua vida, e talvez aquela fosse a oportunidade perfeita para contar algo que sempre a atormentara, mas que ela nunca teve coragem de revelar. Virgínia olhou para Dona Helena, e os olhos da professora, com aquela paciência imensa, pareciam convidá-la a falar. Ela então tomou uma decisão. Se houvesse alguém no mundo capaz de entender, essa pessoa seria Dona Helena. A professora sempre soubera ler entre as linhas, sempre soubera ver além das palavras e das aparências. O que ela estava prestes a contar seria a chave para entender muitas coisas sobre quem Virgínia realmente era. O segredo que ela carregava há tanto tempo estava prestes a ser exposto, e a sensação de alívio, embora misturada com medo, tomava conta dela. Virgínia, sentada à mesa com Dona Helena, sentiu um nó apertar sua garganta. A conversa que havia começado de forma leve e descontraída, com risos e memórias da época escolar, agora tomava um rumo mais introspectivo. Ela não conseguia mais esconder aquilo que guardava há tanto tempo. Olhou para a professora, que, com sua expressão tranquila e acolhedora, aguardava pacientemente. O calor do café e o murmúrio distante das conversas ao redor pareciam desaparecer à medida que Virgínia começava a falar. Ela respirou fundo e começou a relatar sua infância. Falou sobre sua casa, onde os dias eram marcados por silêncios pesados e discussões que nunca pareciam ter fim. Seus pais, embora presentes fisicamente, estavam emocionalmente distantes. Virgínia cresceu em um ambiente onde o amor parecia ser algo ausente, uma palavra que ela nunca soubera realmente o que significava. Ela descreveu os dias em que, ao voltar da escola, encontrava a casa vazia, a expectativa de um afeto que nunca vinha, e a frustração de ver seus pais ocupados demais com seus próprios problemas para se preocuparem com ela. Enquanto falava, a voz de Virgínia vacilava, mas ela continuava, como se finalmente houvesse encontrado a coragem para abrir o peito e mostrar aquilo que sempre foi invisível para os outros. Lembrou-se das vezes em que se sentiu invisível, tentando desesperadamente chamar a atenção de seus pais, apenas para ser ignorada ou reprovada em suas tentativas.
Era como se estivesse constantemente buscando uma aprovação que nunca chegava. Ao mencionar os esforços para ser boa o suficiente para eles, uma dor profunda se fez presente. Ela nunca soubera como, mas sentia que, independentemente do que fazia, algo faltava, algo estava quebrado. Dona Helena, com um olhar suave, apenas a escutava, sem interromper. E Virginia sentiu que ali, naquele momento, estava encontrando alguém que, finalmente, a entendia. A professora não a julgava, não fazia perguntas incisivas, apenas oferecia uma escuta atenta, uma escuta que Virginia raramente encontrava em sua vida. Dona Helena, como sempre, estava ali para acalmar os tumultos interiores de sua ex-aluna, como fizera tantas vezes antes, só que agora de uma maneira muito mais profunda. Virginia também falou sobre a escola, onde se sentia um pouco mais segura, mas ainda assim, longe de estar completamente à vontade. Ela revelou como, por muito tempo, se afastou emocionalmente das pessoas, criando uma fachada de confiança, quando, por dentro, se sentia como uma criança assustada, esperando que algo de ruim acontecesse a qualquer momento. Dona Helena, em um gesto de carinho, relembrou os tempos de aula, quando Virginia, apesar de sua insegurança, brilhava em suas apresentações e se destacava entre os colegas. Mas era ali, naquele espaço seguro da escola, que ela sentia pela primeira vez que alguém realmente a via, e isso significava o mundo para ela. Enquanto falava sobre esses tempos, Virginia começou a se lembrar da professora não apenas como uma educadora, mas como um refúgio. Dona Helena não era só uma professora rígida e exigente, ela havia sido, sem saber, uma espécie de mãe substituta, alguém que oferecia o cuidado que ela tanto precisava e que raramente recebia em casa. Isso fez com que Virginia sentisse uma mistura de gratidão e dor. Ela se perguntava por que, quando as pessoas estavam ali, ao seu lado, ela não conseguia confiar nelas o suficiente para revelar o peso que carregava. Dona Helena, com um sorriso suave, apenas disse que era normal, que o ser humano tem suas maneiras de lidar com as dores e os medos, e que ela não estava sozinha. Suas palavras, como sempre, eram um bálsamo, e Virginia sentiu um alívio imenso ao perceber que talvez, finalmente, ela estivesse no caminho de entender o que sempre lhe faltou: o amor próprio. O silêncio pairou entre as duas por um momento, como se o café, o barulho das conversas e a luz suave do ambiente tivessem se tornado distantes. Virginia sabia que estava à beira de um grande passo, e o medo de finalmente revelar o que carregava consigo há tanto tempo fazia seu coração bater mais rápido. Ela olhou para Dona Helena, que a observava com uma expressão calma, mas atenta, esperando por algo que estava prestes a acontecer. A pressão dentro de Virginia era palpável, mas ela sabia que, ali, naquela conversa, ela não estava sozinha. Finalmente, as palavras começaram a sair, embora vacilantes, como se um peso imenso estivesse sendo liberado de seu peito. Virginia contou a Dona Helena, com a voz trêmula, sobre o segredo que nunca tivera coragem de compartilhar com ninguém: o abuso emocional que sofrerá em sua casa, por parte dos seus pais. Ela falou sobre como os gritos, as críticas constantes e a negligência haviam marcado sua infância de maneira irreversível. Por muito tempo, ela tentou ignorar o quanto essas experiências haviam moldado sua visão sobre o amor e a autoestima, mas o peso delas nunca a deixou em paz. Enquanto falava, as lágrimas começaram a surgir, não de vergonha, mas de alívio. Era como se, finalmente, ela tivesse encontrado alguém com quem pudesse dividir essa parte obscura de sua história. Ela falou sobre as noites em que ficava acordada, esperando que seus pais a chamassem ou demonstrassem algum tipo de afeto, mas tudo o que recebia eram palavras duras ou completo silêncio. Ela disse que, apesar de ser uma criança cheia de sonhos e energia, aquela casa fria e sem amor a transformou, deixando-a com uma sensação constante de que não era boa o suficiente. Dona Helena não interrompeu, não fez perguntas imediatas. Ela apenas a olhava com compreensão, como se dissesse, com seu olhar sereno, que tudo o que Virginia estava dizendo fazia parte da jornada dela, e que a revelação daquele segredo era uma etapa importante para seu processo de cura. Virginia, enquanto falava, sentia o peso em sua alma diminuir. Nunca antes havia compartilhado aquilo com alguém. O segredo, que parecia ser uma sombra constante em sua vida, agora começava a perder o poder que tivera sobre ela. Ela continuou, explicando como, ao longo dos anos, tentou encontrar consolo em lugares e pessoas erradas, procurando preencher o vazio emocional deixado pela falta de carinho em casa. Virginia revelou como a busca pela aceitação a fez se perder de si mesma em várias ocasiões, tentando se moldar aos outros e agradar, sem perceber que, ao fazer isso, se afastava cada vez mais de sua própria identidade. Ela falava sobre a insegurança que a acompanhava em todos os aspectos de sua vida, do trabalho aos relacionamentos pessoais, sempre com medo de não ser suficientemente boa, de não ser digna de amor e respeito.
Dona Helena, com um olhar profundo, não a censurou. Em vez disso, a professora a acolheu, e sua expressão era a de quem compreendia a dor sem precisar de mais explicações. Ela falou com suavidade, dizendo que Virginia nunca deveria ter carregado aquele peso sozinha, que ninguém deveria enfrentar esses tormentos sem apoio. Com uma calma serena, ela explicou que, ao compartilhar aquilo, Virginia estava tomando o primeiro passo para se libertar daquilo que a aprisionava. Era um processo longo, mas o simples fato de finalmente falar sobre seu sofrimento já era uma grande vitória. Virginia olhou para Dona Helena, com o coração mais leve, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia começar a se perdoar. Ela estava pronta para se olhar com mais compaixão, e, talvez, começar a reconstruir a pessoa que sempre desejou ser, longe das sombras do passado. Após a revelação de Virginia, o silêncio que se seguiu parecia mais pesado, mas ao mesmo tempo, ele tinha um peso diferente, um peso que se desfazia aos poucos. Dona Helena olhou para sua ex-aluna com atenção, e sua reação foi imediata. Ela não se afastou, não desviou o olhar, e nem fez qualquer comentário impensado. Ela apenas a observou com a mesma serenidade e empatia que sempre tivera. Aquela revelação, embora dolorosa, não era algo que a surpreendesse. Sabia, de alguma forma, que aquilo estava guardado dentro de Virginia. E o fato de ela finalmente abrir o coração foi um momento de grande importância. Você não está sozinha, Virginia, disse Dona Helena, com uma suavidade que parecia envolver cada palavra. Ela não usou frases de consolo vazias, mas fez uma afirmação poderosa. O sofrimento que Virginia passou não definia quem ela era, mas era algo que ela agora poderia começar a curar. A professora, com sua experiência, sabia que o maior obstáculo para a cura era o sentimento de isolamento que muitas pessoas carregam. Ela havia visto muitos ex-alunos lidando com traumas semelhantes, e sabia que o primeiro passo para a recuperação era justamente essa abertura, esse compartilhamento. Virginia, ainda com o peito apertado, olhou para Dona Helena, tentando processar suas palavras. Ela nunca imaginou que conseguiria falar tão abertamente sobre aquilo. A sensação de libertação estava se misturando com um peso emocional enorme. Mas havia algo reconfortante na maneira como Dona Helena falava. Suas palavras, em vez de pesarem sobre ela, pareciam suavizar a dor que ainda a envolvia. A professora falou sobre a importância de se permitir sentir a dor, mas também de não deixar que ela definisse permanentemente. Dona Helena disse, com uma ternura que só ela tinha, que, ao enfrentar esse sofrimento de frente, Virginia estava mostrando uma força que nem ela mesma reconhecia. Perceba, Virginia, você está mais forte do que imagina. O fato de ter chegado até aqui, de ter compartilhado sua história, já é uma vitória. Não deixe que o que aconteceu no passado dite quem você é agora, disse Dona Helena, com uma leveza que soava verdadeira. Ela não dizia isso como uma simples frase de consolo, mas como uma verdade universal que ela entendia profundamente. A dor de Virginia era real, mas ela não precisava mais viver com ela como se fosse um fardo constante. Virginia se sentia vulnerável, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a mudar. A dor, que antes parecia uma parte permanente de sua identidade, agora se via desafiada pela força de suas próprias palavras e pela compreensão de Dona Helena. A professora, com sua maneira gentil e sabia, ajudava a entender que a cura não era um processo rápido, nem fácil. Ela precisaria de tempo, e a aceitação de que a dor não era algo a ser negado, mas algo a ser enfrentado, era essencial. No entanto, Virginia não sabia como dar o próximo passo. O processo de cura parecia distante, uma montanha difícil de escalar, mas as palavras de Dona Helena foram como uma luz tênue, guiando-a pela escuridão. A professora sugeriu que Virginia não enfrentasse isso sozinha e procurasse ajuda profissional. Ela falou sobre o valor de buscar apoio especializado para que o processo fosse mais saudável e eficaz. Virginia ouviu atentamente, embora ainda hesitante. A ideia de se abrir completamente para alguém fora daquele círculo parecia assustadora. Mas algo na proposta de Dona Helena fez sentido, e ela começou a considerar a possibilidade de dar esse passo, de se permitir procurar ajuda de uma maneira que nunca fizera antes. A conversa seguiu por mais algum tempo, mas algo dentro de Virginia já havia mudado. Ela sabia que a jornada não seria fácil, mas agora havia uma pequena chama de esperança acesa dentro de si. E, por mais que o caminho fosse longo, ela finalmente sentia que não estava sozinha. O tempo passou de forma estranha para Virginia. A conversa com Dona Helena havia sido um marco em sua vida, um momento de virada que a fez encarar suas dores de uma maneira que nunca imaginara ser possível. No entanto, à medida que os dias se seguiram, ela sentiu uma mistura de alívio e medo. Alívio por ter revelado um segredo que carregava há tanto tempo, e medo do que o futuro poderia significar após essa revelação.
Sentia que, de alguma forma, havia dado um grande passo, mas não sabia exatamente o que fazer com isso. Virginia sabia que precisava continuar sua jornada de autoconhecimento e cura, mas o que a inquietava era o sentimento de vulnerabilidade que a dominava. Ela, que por tanto tempo se escondera atrás de uma fachada de segurança e confiança, agora estava diante de sua própria fragilidade. Esse sentimento, embora difícil de lidar, também trazia uma sensação de liberdade. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que poderia deixar as coisas se desvelarem, sem a pressão de ter que esconder o que sentia. Nos dias seguintes, Virginia começou a refletir sobre a sugestão de Dona Helena de procurar ajuda profissional. Embora a ideia de se expor novamente fosse aterradora, ela sentia que esse seria o caminho que precisava seguir. Ela não queria mais carregar sozinha o peso de suas feridas emocionais. Ela precisava aprender a se curar, e sabia que sozinha não conseguiria. O apoio de alguém que pudesse ajudá-la a entender e lidar com seus sentimentos parecia a única saída viável. Na manhã seguinte, Virginia acordou com uma sensação de determinação. Ela pegou o telefone e procurou por psicólogos na sua cidade. Não foi fácil dar esse primeiro passo, mas algo dentro dela dizia que não havia mais volta. Ela estava pronta para enfrentar o que fosse necessário para seguir em frente. Agendou uma consulta, e enquanto o relógio marcava a hora marcada para o encontro, ela tentou não se preocupar com o que aconteceria ali. Tudo o que sabia era que aquele era o começo de algo novo, uma nova etapa da sua vida. O primeiro encontro com a psicóloga foi tenso. Virginia estava nervosa, sem saber exatamente o que esperar ou como se comportar. A terapeuta, uma mulher de voz suave e acolhedora, a ajudou a se sentir mais confortável. Ela ouviu atentamente a história de Virginia, sem pressa, sem julgamentos. Aos poucos, Virginia foi se abrindo, compartilhando pedaços da sua vida que nunca tivera coragem de contar. Mas mesmo naquele ambiente seguro, as palavras ainda eram difíceis de sair. Com o passar das sessões, Virginia foi descobrindo um novo caminho para a cura. Ela começou a aprender a dar espaço para suas emoções, a entender que sentir dor não era um sinal de fraqueza, mas uma parte essencial da experiência humana. A psicóloga a ajudava a reorganizar os pensamentos que estavam emaranhados dentro dela, e aos poucos, Virginia sentiu que sua visão sobre o mundo e sobre si mesma começava a mudar. Ela estava começando a se reconstruir, tijolo por tijolo, e o processo, embora lento, estava sendo importante. Cada nova sessão se tornava uma oportunidade para Virginia se redescobrir. Ela falava sobre os traumas, sobre os padrões emocionais que desenvolvera ao longo dos anos, sobre como o medo de rejeição e a busca constante pela aprovação haviam moldado sua vida. Ela entendia, aos poucos, que o amor que procurava no exterior sempre precisaria começar de dentro de si. Aprender a se amar, a se respeitar e a se perdoar era uma jornada árdua, mas essencial para que ela pudesse encontrar a paz que tanto desejava. Virginia não sabia exatamente como seria o futuro, mas agora ela tinha uma nova esperança. Ela estava aprendendo a viver com mais verdade, mais autenticidade, e estava disposta a continuar a caminhada, mesmo sabendo que seria longa. Os dias passaram e Virginia começou a perceber uma mudança lenta, mas consistente dentro de si. A cada sessão de terapia, ela sentia que um peso, que por tanto tempo havia se instalado em seu peito, começava a se dissipar. Mas, mesmo com todo o progresso que sentia, ela ainda enfrentava momentos de insegurança. O antigo hábito de se esconder atrás de uma fachada de força e autossuficiência não desapareceria da noite para o dia. Havia dias em que ela ainda se sentia vulnerável e com medo de que todo o trabalho que vinha fazendo fosse em vão. Uma tarde, enquanto caminhar pela cidade, Virginia sentiu um impulso de parar e olhar para a vitrine de uma loja de antiguidades. Os itens expostos, com suas histórias silenciosas e seus desgastes do tempo, pareciam chamar sua atenção. Sem um motivo claro, ela entrou na loja e começou a explorar as prateleiras, admirando cada objeto com um certo fascínio. Ela se sentia atraída por aqueles objetos desgastados, como se, de alguma forma, eles refletissem sua própria jornada. Eles, assim como ela, carregavam histórias de uma vida, de um passado que não podia ser apagado, mas que podia ser compreendido e aceito. Ela se deteve diante de um pequeno espelho antigo, com a moldura adornada e cheia de detalhes que o tempo havia suavizado. Ao olhar para seu reflexo, Virginia se sentiu, por um momento, como se estivesse diante de uma versão mais antiga de si mesma. A mulher que via no espelho parecia distante, mas ainda era ela. Uma mulher que, por muito tempo, não soubera como olhar para si mesma com gentileza. O espelho refletia algo além da sua aparência. Refletia o peso de sua história, mas também sua capacidade de resistência, sua força silenciosa. Ela sorriu para seu reflexo, uma expressão tímida, mas carregada de compreensão.
Não era mais a mesma pessoa que olhava para o espelho anos atrás, cheia de inseguranças e medos. Ela tinha aprendido a reconhecer sua própria dor, a aceitá-la e, mais importante, a se perdoar por tudo o que havia passado. O espelho agora refletia uma mulher em processo, uma mulher que ainda estava se reconstruindo, mas que, pela primeira vez, via algo de positivo em si mesma. No entanto, ao sair da loja, algo dentro dela ainda a incomodava. Virginia sabia que, embora tivesse dado passos importantes em sua jornada, ela ainda tinha muito a aprender e a curar. Havia momentos em que a insegurança retornava, e ela se perguntava se seria capaz de continuar no caminho que havia escolhido. Ela se sentia ainda frágil em certos aspectos, como se fosse fácil perder o progresso que havia feito. Em uma dessas manhãs, durante a terapia, a psicóloga fez uma pergunta simples, mas profunda: Virginia, o que você sente que ainda falta para você? A pergunta não era para ser respondida imediatamente, mas, por algum motivo, tocou profundamente sua alma. Ela refletiu por algum tempo, tentando entender o que ainda não estava completo. O que faltava, ela percebeu, era a aceitação plena de sua história e de suas emoções. Ela precisava aceitar que sua jornada de cura não tinha um fim definitivo, mas que cada passo dado era válido e importante. Ela se deu conta de que, embora sua dor ainda fosse parte de quem ela não a definiria para sempre. A aceitação de si mesma era o que ela mais precisava naquele momento, e, finalmente, ela compreendeu que, para curar verdadeiramente, ela precisava ser gentil com si mesma. A jornada estava longe de ser fácil, mas Virginia agora entendia que o mais importante era continuar, dia após dia, sem pressa, sem exigências, e sem medo de mostrar sua vulnerabilidade. Ela se permitiu ser humana, imperfeita, mas em constante evolução. O tempo passou de maneira curiosa para Virginia. À medida que ela se dedicava mais à terapia e ao autoconhecimento, percebia que a transformação dentro de si era gradual, como uma maré que vem e vai, mas que, a cada ciclo, deixa algo de novo na areia. Ela ainda tinha dias difíceis, em que as memórias do passado a assombravam, mas, aos poucos, ela foi aprendendo a conviver com elas, sem que essas lembranças definissem seu presente ou seu futuro. Em uma manhã tranquila, enquanto tomava seu café, Virginia recebeu uma mensagem de Dona Helena. A professora, com quem ela mantinha contato esporádico desde o reencontro, escreveu palavras que a tocavam profundamente. Estou muito orgulhosa de você, Virginia. Sei que o caminho é difícil, mas você está seguindo. Nunca se esqueça de que você tem força dentro de si. Essas palavras, simples mas poderosas, foram como um abraço emocional que Virginia precisava naquele momento. Dona Helena sempre teve essa habilidade de, com poucas palavras, oferecer uma sensação de pertencimento e apoio. Algo que Virginia soubera de sua experiência com ela na infância, mas que agora se fazia ainda mais relevante. Virginia sorriu ao ler a mensagem, sentindo uma onda de gratidão e reconhecimento. Ela sabia que, embora o processo de cura fosse dela, o apoio das pessoas ao seu redor tinha sido fundamental para ela chegar até aqui. Ao longo das últimas semanas, ela havia se permitido ser mais aberta com os amigos, deixando de lado o medo de ser julgada ou incompreendida. Em vez disso, descobriu que muitos dos seus amigos também estavam lidando com suas próprias dificuldades, e ao compartilharem suas histórias, fortaleceram a relação deles. Era um alicerce novo, construído sobre a vulnerabilidade mútua, o que a fazia sentir-se mais conectada com as pessoas ao seu redor. Ela havia passado tanto tempo tentando esconder suas fraquezas e seu sofrimento, mas agora, ao deixá-los visíveis, viu como as pessoas eram capazes de aceitar, apoiar e até encontrar forças para caminhar ao seu lado. Esse sentido de pertencimento, de não estar sozinha, foi crucial para o seu crescimento. Durante suas sessões de terapia, Virginia começou a perceber padrões antigos em sua vida, os quais nunca tinha entendido totalmente. Ela percebeu, por exemplo, que passava boa parte do tempo tentando controlar situações e relações para evitar a dor do abandono, algo que estava diretamente ligado à sua infância. Agora, com a ajuda da terapeuta, ela começou a ver como esses mecanismos de defesa a mantinham em um ciclo de autossabotagem, impedindo-a de viver de maneira plena e espontânea. No entanto, a maior mudança estava acontecendo dentro dela mesma. Virginia começava a perceber a importância de cuidar de seu corpo, da sua mente e da sua alma, não como um projeto de perfeição, mas como uma forma de respeito e autocompaixão. Ela já não se via mais como uma pessoa quebrada ou imperfeita, mas como alguém em constante evolução. A cura, ela entendia agora, não era sobre apagar as cicatrizes do passado, mas aprender a conviver com elas de uma forma mais saudável. À medida que Virginia avançava nessa jornada de autoaceitação, ela percebeu que também havia mudanças em sua vida social e profissional.
No trabalho, ela começava a se sentir mais confiante, não porque buscava a aprovação dos outros, mas porque ela mesma estava mais em paz consigo mesma. Ela não precisava mais se provar para os outros. Sua força estava em sua vulnerabilidade, e isso a tornava mais autêntica e conectada com quem realmente era. Com o tempo, Virginia foi se permitindo ser mais presente no momento, sem se preocupar tanto com o futuro ou com os erros do passado. Ela aprendeu a ser gentil consigo mesma, a reconhecer suas vitórias diárias, e a não cobrar perfeição. Ela sabia que a jornada de cura não tinha fim, mas isso não a assustava mais. Em vez disso, ela se sentia grata por estar vivendo com mais verdade, aceitando suas falhas, mas também suas qualidades. Virginia olhou para o espelho mais uma vez, não para se criticar, mas para se reconhecer. Ela sorriu, não de maneira tímida, mas com uma sensação genuína de orgulho. Ela estava começando a entender que a força estava não na resistência, mas na aceitação de tudo o que ela era, em todas as suas complexidades. E isso, finalmente, a fazia sentir que estava no caminho certo.